Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao São José no Ar, o nosso primeiro episódio do podcast educacional. Eu sou a Malu e eu vou estar levando vocês agora nesse primeiro episódio com uma ilustre presença, a nossa palestrante, doutora Patrícia Peck. Patrícia Peck, seja muito bem-vinda. Obrigada, Malu. É ótimo estar aqui no São José, em Caxias do Sul. Ótimo. Hoje, a nossa doutora Patrícia Peck, ela veio dar uma palestra muito importante para toda a comunidade escolar sobre a segurança no meio digital. E é claro que a gente aproveitou essa oportunidade para poder entrevistar, para ela dar uma palhinha sobre o que vai ser a palestra e também deixando dicas, tanto para os alunos, como para também os pais, os familiares, nossos estudantes. Bom, doutora Patrícia, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer seria qual é o principal desafio que você enxerga hoje quando falamos sobre o uso da internet de crianças e adolescentes? Sabemos que, infelizmente, é uma realidade que crianças utilizam redes sociais, né? Não deveriam, mas nós vemos que cada vez mais as crianças, cada vez mais novas também estão utilizando. Para você, qual seria o maior desafio? Bem, Malu, eu acredito que o maior desafio que a gente vive hoje é enxergar a internet como sendo a maior rua digital que nós temos. Então, se você está conectado na internet, você está na rua. Então, muitos cuidados, muitas recomendações de segurança que a gente já aprendeu para quando nós saímos ali na rua, também valem para a internet. E aí, para a família, mesmo para a escola, como o jovem de hoje, já tem mais habilidades no uso de tecnologia, fica parecendo que ele não precisa desse apoio, desse cuidado, dessa orientação. Mas o comportamento ainda é muito ingênuo, sabe? Não tem uma malícia, às vezes uma percepção do que vai ser aquele perigo dessa rua digital. Então, esclarecer sobre esses riscos e dizer, olha, é assim que é melhor fazer, tem esse cuidado, cuidado com quem você escolhe como uma conexão ou um conteúdo digital, porque isso tudo pode afetar. E a gente vive essa proximidade. Então, imagina, você está sentadinho assim no sofá, em casa, quem é que vai achar que vai correr um perigo porque na hora ali acessou alguma coisa no aplicativo ou na internet? Esse é o nosso maior desafio. Sim, quando tu chegou a comentar, doutora, sobre a rua, né? Eu sempre vejo, eu, pelo menos, né, minha mãe sempre falava, não fale com os estranhos na rua. E como que a gente pode trazer isso para o meio digital? Quais conselhos, né, se você tivesse um filho, ainda mais criança, a gente sabe, por exemplo, quando sempre pega na mão da mãe quando vai atravessar a rua. A gente já tem esses conselhos tão dentro da gente, né, tão enraizados, só que eu percebo que a gente não tem esses tipos de conselhos para o uso da rede social, né? Quais seriam, assim, 3 conselhos que tu daria, assim? Acredito que o primeiro foi o que você bem colocou, né? A gente tem que ter muito cuidado com relações digitais com pessoas desconhecidas. Então, essa abordagem, a porta da internet é uma porta aberta, é uma porta escancarada. Qualquer um que chega ali, bate na portinha, diz, ai, curti você. Oi, você é legal, né? Dá um elogio, pergunta alguma coisa. Então, acho que a gente precisa educar primeiro num senso de ética, né? Então, o cuidado em termos de transparência. Segundo, o cuidado com relação a excesso de exposição, né? Então, assim, não dar papo ou trela para qualquer um, né? Um desconhecido. Então, quem é essa pessoa? Será que ela é quem está dizendo ser? Né? Segundo, um cuidado com a própria transparência, com a ética, que a gente não deve mentir, enganar, ludibriar, né? Mentir data de nascimento, mentir idade, para quem está vendo aí, ó, já presta atenção, como também um cuidado de, se ao sinal de algum perigo, né, já acionar uma ajuda, um socorro. O que a gente vê no enfrentamento hoje dos jovens, muitas vezes eles estão com medo, estão sofrendo, mas a internet vende uma ilusão, ainda mais nas mídias sociais, de alegria, felicidade, que está sempre tudo bem. E aí a pessoa dizer, olha, mas eu tenho medo, você pode me ajudar? Tirar uma dúvida, isso é o que mais ajuda, mais protege. É a experimentação, mas de uma forma responsável e ponderada. Ótimo. E doutora Patrícia, eu vou aproveitar agora que tu já deu vários conselhos, várias orientações que os pais podem dar. Eu queria saber o que caracteriza um comportamento saudável no meio digital. Como tu poderia caracterizar isso? Assim, um uso consciente, um uso saudável? Acho que todo uso saudável é um uso com limitação, com algum tipo de medida. Tudo em excesso faz mal, até tomar água em excesso faz mal, né? Então, a gente poder conectar e desconectar.
Ter os momentos que eu posso estar interagindo com pessoas que estão em qualquer lugar, às vezes familiares, distantes, amigos, mas eu não posso esquecer de quem está do lado, do próximo. Então, existe uma discussão, né, de um paradoxo que é estudado em tecnologia, que a mesma tecnologia que aproxima quem está longe, distancia quem está perto. Então, usar a tecnologia como uma ferramenta de melhoria das relações e também saber a hora de pausar, não ir dormir com o celular debaixo do travesseiro, por exemplo, né? Isso. Nada disso, olha só, né? Então, não importa a idade, a gente tem que ter um cuidado para não ir para o excesso. Acho que o exagero é o que mais nos prejudica em termos de saúde. Sim, que nunca se pegou, né, doutora, no meio da família, assim, depois de um almoço de domingo, quando viu todo mundo no sofá, tava todo mundo mexendo no celular, ninguém conversando entre si, né? E você sabe, Malu, só rapidinho sobre esse ponto, que nós estamos com muito problema hoje de capacidade de concentração. Então, simplesmente começar e terminar a ler um texto, começar e terminar a ver um filme. E isso é uma questão de treinamento, de habilidade. Então, o uso excessivo do celular, o excessivo, né, não é o uso adequado, saudável, ele está tirando de nós uma capacidade de atenção e de concentração. E sem atenção, a gente cai no bueiro, rola da escada, é atropelado, tem um monte de coisa, tem até morte por selfie, né? Vai lá tirar a foto, caiu. Então, assim, a gente tem que dar valor para a vida, né? E aí, de novo, eu acredito que isso ajudaria bastante, esse cuidado. A minha pergunta, doutora Patrícia, sobre esse uso saudável foi porque a gente vê muitos casos de adolescentes, né, a maioria menores de idade, entrando naqueles desafios de redes sociais, como o TikTok, por exemplo, que a gente sabe que eles utilizam muito. Então, a gente sabe, agora eu entendo que o problema não é o uso excessivo e o uso incorreto, né? E não achar, acredito, todo jovem, em qualquer época, na minha época, na sua, qualquer época, tem uma questão do querer se desafiar, né? Então, às vezes alguém diz assim, você não tem coragem de fazer isso. Mas a gente está vivendo a era da informação. Informação protege. Então, assim como alguém está dizendo, sugerindo, você viu num vídeo para falar alguma coisa, sabe? Consulte antes, verifique, faz uma dupla checagem daquela informação, porque a gente acredita que vai dar tempo de salvar, né? Qualquer coisa, se der errado, eu conserto. O digital deu esse hábito para a gente. Quem veio da época, né, gente, da máquina de escrever, puxei rápido o negócio, fala, nossa, tem que digitar tudo de novo. Aí inventaram o corretor. Aí inventaram o computador que você só digita. Aí você tinha que imprimir. Agora está tudo no digital, então dá a sensação de que eu vou conseguir consertar. Como a gente aprende com erros, tem erros que geram consequências que são desastrosas, que não tem como voltar. Então, esse senso de tomar uma decisão irreversível. Na minha época, tomar decisão irreversível era assim, quem eu vou escolher que vou casar, né? Coisas irreversíveis que você quer manter ali para sempre. Hoje, é simplesmente uma postagem. Quando você escolhe postar alguma coisa, aquilo já pode gerar um efeito irreversível na vida daquela criança, daquele adolescente. Doutora Patrícia, aqui em nossa escola, no Colégio São José, a gente tem toda uma segurança de dados, né? A gente trabalha com, inclusive, empresas parceiras que cuidam dos alunos, até porque dentro de nossas salas de aula, a gente utiliza o Chrome, a gente utiliza o meio digital também, né? Para ensinar. Se algum pai visse nessa situação, que o filho dele se expôs em uma situação, como tu disse, irreversível, reversível. Qual seria a orientação interessante que um pai poderia dar para este filho? Bem, primeiro, é importante que o Colégio São José use a tecnologia com ferramentas de segurança. E a família também precisa fazer isso. Hoje é comum você ganhar um celular de presente, pode ser do pai, da mãe, da avó, da madrinha, de qualquer um, mas já nesse processo de inclusão digital, de dar aquele celular, o celular não é brinquedo, é uma ferramenta muito poderosa. Está ali também uma orientação sobre o uso da senha segura, sobre colocar o antivírus, sobre baixar sempre as atualizações, salvar o backup na nuvem. Então, existe um pacote, um conjunto também de ferramentas que inclui até usar um software de controle parental que precisa estar junto. Né? E aí o processo de aprendizagem no uso de tecnologia, ele vai sendo evolutivo. Então você vai ganhando mais autonomia e mais responsabilidade conforme demonstra que está sabendo fazer o uso adequado.
eu na minha casa, né, com 2 filhos, uma menina e um menino, cada um teve a sua jornada de aprendizagem da sua forma. A menina, quando ganhou o celular, e ela já estava com quase 14 anos, 13 para 14, aquilo assim foi maravilhoso para a vida dela, a tamanha maneira que ela começou a perder o rendimento escolar, baixar a nota. E aí eu e o pai tivemos que conversar, tudo é diálogo, isso é fundamental, né? Os pais dialoguem. Dissemos, vamos fazer o seguinte, durante a semana não vai mexer, só no final de semana, e ficava guardado na gaveta do pai o celular dela. E ela, tranquilo, melhorou, foi obediente, né? Porque também sabia que se não obedecesse não ia ganhar o celular de volta, e tá ótimo. Já o rapaz, o menino, quando ganhou o celular, primeiro que ele só queria o tablet. Quando ele ganhou o celular, não afetou em nada, não afetou o rendimento escolar, não afetava assim a vida dele. E ele já teve uma outra questão de diálogo. A gente teve que conversar com ele dos perigos nos jogos online, dos games, do quem você bate papo. Então, cada um pode ter a sua própria questão, o risco que vai alcançar cada filho. Quem tem mais de um, então, vive isso. Às vezes, para um foi o problema ali dos jogos, no computador, para outro foi o celular, e a gente tratou cada um de uma maneira. Ah, que bom, doutora Patrícia. Eu vou aproveitar que você está aqui em nossa presença para conversar agora sobre outro assunto que acho que também que é muito importante e é uma ferramenta que, por exemplo, na minha jornada de escola não tinha, mas hoje nós temos, que é a inteligência... gente fica com invejinha, né? É verdade. Das ferramentas atuais, é verdade. Que é a inteligência artificial, né, doutora? Ela está cada vez mais presente na vida dos jovens, né? Ainda mais nisso de fazer os trabalhos escolares, os trabalhos acadêmicos também. E quais são os cuidados que devemos ter para esse uso das ferramentas? É 100% confiável os dados que nos fornece, as informações? Acredito que é um positivo a gente poder utilizar, como tu falou, né? Tudo super mais rápido. Mas quais são os cuidados que nós temos que ter? A IA é uma tecnologia recente, mas acredito sim que já veio para poder ser transformadora, né, na nossa forma de agir, pensar, se relacionar. Mas eu daria uma recomendação, que eu acho que todos os pais, eles têm aquele cuidado, né? Comprou um brinquedo, deixa eu ler aqui as instruções, deixa eu ver a idade recomendada. Vai ali comprar uma comidinha, um pacotinho no supermercado, peraí, deixa eu ver se tem muito sódio, né? Fica olhando ali as instruções. Quando a gente vai para o meio digital, tem que ler também os termos de uso, são os contratos na internet. Ali já fala muito do que pode, do que não pode, limites, responsabilidade, recomendação de idade mínima. Então, é fundamental, os pais têm essa responsabilidade do ponto de vista jurídico de buscar essa orientação, essa informação, né, desse fabricante, inclusive em ferramentas tecnológicas, de quais são os cuidados de uso. A inteligência artificial hoje, ela traz riscos para uso de imagem, para excesso de exposição, então aonde vai parar esse conteúdo, para que ele vai ser usado. Ela tem alguns riscos relacionados ao que eles chamam de alucinação, que é quando uma IA simplesmente inventa uma coisa que não existe só para te agradar. Então, se você pergunta uma coisinha para a IA, ela é obediente. Olha que curioso. Ela quer te agradar. Então, às vezes, se ela não souber aquilo, ela pode inventar alguma coisa. Então, aprender a saber fazer as perguntas ali, do que eles chamam de prompt, né, para a inteligência artificial, e fazer uma conferência de fonte é essencial. E, principalmente, né, gente, a IA tem que ser um assistente, tem que auxiliar, não substituir nossa pesquisa, nossa leitura. Então, o uso também precoce ou sem supervisão, o uso da inteligência artificial tem que ter uma supervisão, uma orientação, pode também retirar algumas habilidades nossas, do ponto de vista de criatividade, de raciocínio, de interpretação. Então, tem que ser para ser uma soma e não para prejudicar a aprendizagem. Ótimo, ótimo. Doutora Patrícia, nosso podcast hoje está se encerrando, mas antes disso, é claro, eu gostaria de saber se você deixaria alguma mensagem, né, tanto para os nossos estudantes como os familiares, toda a comunidade escolar, sobre o uso consciente dos meios digitais. Um pouquinho do que vai ser a palestra. Obrigada, Malu, de novo, pelo convite. Achei o máximo, gente, estrear o pod. Espero que vocês curtam, né? E com certeza vão vir muito mais assuntos interessantes. Eu acho que a minha recomendação é: a tecnologia por si só não é boa ou ruim. Depende de como usa e de tudo que o ser humano inventa, né? Depende muito da forma como a gente usa. Então,
a aprender a utilizar de uma forma ética, segura, saudável, sustentável, é o que vai nos levar a progredir, né? E a humanidade, a gente precisa estar com passos bem firmes dentro da ética, né? Dos valores. Então, a ferramenta hoje, você comentou da IA, a IA está aprendendo a mentir para agradar com quem? Será que foi com o humanozinho que ela aprendeu isso? Então, a gente precisa ensinar pelo exemplo. Então, acho que dar o exemplo é fundamental. E ficar vigilante, porque todo dia, se a internet é a rua, tem tanto pessoas de bem como tem pessoas de má fé. Perfeito, muito obrigada, doutora Patrícia, Obrigada. tanto por vir à nossa escola para a palestra, como também por aceitar o nosso convite para o podcast São José no Ar. Esse foi o nosso primeiro episódio, eu espero vocês no segundo. Até mais!